Enquanto os irmãos acham esse texto, gostaria de dizer para os irmãos que, mais do que talvez uma pregação, né, uma mensagem, eu gostaria de poder, nesta manhã e também quando for no culto da noite, estar falando do meu coração para o seu coração. Daquilo que Deus vem ministrando para mim, né, ao meu coração a partir desse versículo. Deus me levou a ler esse versículo no dia 17 de março desse ano. E o Senhor vem falando comigo nesse versículo desde aquele dia, né? E aí agora na sexta-feira o pastor Rodrigo perguntou, você tem uma palavra para pregar? Na hora me veio. Eu ia falar não, não tem não, mas na hora me veio o texto de Reis, né? Sobre o qual eu tenho sempre no meu momento devocional estudado. Eu falei, não, é aquela mensagem, amém? Então, assim, eu creio que ele não é só para hoje, para esta manhã ou para esta noite. Ela é uma mensagem para a nossa geração. Ela é uma mensagem para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Ela é uma mensagem que eu creio que, assim como Deus fez na minha vida, ela deve continuar. Você deve chegar em casa e, na verdade, eu creio que se você se debruçar sobre esta palavra e sobre todos os textos que nós vamos passar por eles nessa manhã, eu creio que Deus vai poder continuar, ampliar, ministrar e dizer muito mais coisas para você do que, quem sabe, aquilo que nós vamos poder falar nessa manhã. Amém? E é assim que deve ser, para que a palavra de Deus, a rema de Deus, a direção de Deus vá ganhando voz, vai ficando mais alta, como o som das muitas águas. Assim é a voz do Senhor. Amém? É como a voz de muitas águas. Quando você chega lá perto da catarata, não adianta ninguém falar nada para você. Quando você chega bem pertinho, lá você só escuta o barulhão daquelas águas. A pessoa pode berrar no seu ouvido, que você não ouve. Você só ouve a voz das muitas águas. Amém? Então isso, amado, que eu vou compartilhar com vocês, é algo que eu gostaria sim que fosse crescendo. Ele começa hoje. Amém? Mas que no seu momento com Deus, ele fosse crescendo, e você fosse buscando de Deus, até isso realmente invadir a sua vida e se tornar realmente uma direção pela qual Deus deseja que nós sigamos. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34, a palavra do Senhor nos diz assim. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Seguebe, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. É apenas um versículo, então eu vou ler de novo. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Seguebe, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Agora eu convido você a nós irmos lá no livro de Josué. Em Josué capítulo 6, nós vamos ler um versículo também. Josué capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 26. Josué capítulo 6, versículo de número 26, está projetado ali. A palavra do Senhor nos diz assim. E naquele tempo Josué os enconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Vou ler novamente. E naquele tempo Josué os enconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Amém? São só 2 versículos. E eles contam a respeito da vida de um homem
chamado Hiel. Quem sabe esse homem, nos nossos dias, fosse tido como um grande empreendedor. E eu creio que talvez na época dele também. Um homem que reedifica uma cidade que fazia 500 anos que estava destruída. Uma cidade muito bem localizada. Uma cidade que tinha fontes de água doce. Uma cidade central naquela região toda da Palestina. E este homem, então, vai dentro de todo o seu empreendedorismo e ele resolve, então, que ele vai ser a pessoa que vai reedificar Jericó. O nome El significa Deus vive. Deus vive. Mas se você voltar lá no nosso texto, que é o texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34... O contexto do aparecimento desse homem, dessa reedificação, ele está lá no versículo 29, diz assim: E Acabe, filho de Ouri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Ouri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Ouri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu Baal, e o adorou. Amados, nós sabemos quem foi Acabe, nós sabemos quem foi Jezabel. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui, para você que gosta de estudar as coisas. Você pode entrar no YouTube, procurar uma pregação do pastor Cote, Marcos Borges de Souza, em que ele fala sobre Acabe e Jezabel. Só colocar Marcos Borges de Souza, ou então Cote, Jezabel e Acabe, você vai achar essa pregação. E o pastor Cote, ele deixa ali muito claro, ele mostra ali, como a gente diria, assim, por A mais B, né? Que não é Jezabel que deixa Acabe fraco. Só existe uma Jezabel em uma história porque existe um Acabe. Acabe já é Acabe antes de Jezabel. Acabe é um homem que sai do seu papel de liderança e ele deixa de reinar sobre a sua família, de liderar sobre sua família, e ele deixa de liderar sobre o reino. E porque ele abre mão do seu papel de liderança, então abre-se um espaço para o que nós consideramos hoje um principado, um espírito maligno, um príncipe na hierarquia celestial chamado Jezabel. E Jezabel começa a atuar. Mas por que Jezabel atua? Jezabel atua sempre, não porque existe um Acabe. É porque alguém que tinha que exercer liderança recua. E deixa um vácuo. E aí, esse principado de Jezabel vai e atua. Então, se o Senhor ministrar alguma coisa para você, se você olhar para a sua família, se você olhar para a sua situação e ver que tem alguma Jezabel aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A primeira providência é matar o Acabe que existe dentro de você, tá bom? Não é partir para cima de resolver o problema de Jezabel. É partir primeiro para resolver o problema do Acabe. Depois que você mata o Acabe que tem dentro de você, aí você consegue colocar o espírito de Jezabel para fora. Porque enquanto existe o vácuo de poder dentro do lar ou dentro de qualquer instituição que Deus manda o homem governar e ele não governa, abre-se esse espaço. Então, a questão não é pôr Jezabel para fora. Presta atenção, isso é importante. A questão é matar o Acabe que existe dentro de você e você tomar o seu lugar. Porque você só consegue pôr Jezabel para fora se você estiver ocupando a autoridade que Deus te deu. Amém? Por quê? Porque isso é um princípio. Porque a autoridade dentro do lar, Deus deu ao homem. Então, se você acaba com essa postura de Acabe e volta para o seu lugar, depois você consegue, na vida da sua esposa, ou na vida dos seus filhos, de quem quer que seja, fazer recuar. Amém?
esse principado, essa ação demoníaca de Jezabel. Mas o que eu quero levar aqui, vamos voltar para Iel. Nas épocas de Iel, eram as épocas de Acabe, era a época de Jezabel. E isso faz com que aconteça algo. A voz profética é calada. Jezabel e Acabe matam os profetas. Exterminam. A ponto de que o profeta Elias diz assim, só sobrei eu. O Senhor fala, não. Ainda ficaram 7.000 que não se dobraram. Mas, irmãos, foi uma matança naquela época. Foi um extermínio. O sacerdócio já vinha se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo. E Deus falava com o povo através da voz profética. Mas a ação que havia no reino, através de Jezabel e através de Acabe, tesoura, corta a voz profética. Então, você sabe o que acontece na vida de El? El era de Betel, ela era betelita, casa de Deus. Mas ele tinha que estar ali na casa de Deus para ouvir a voz de Deus, mas não tinha voz de Deus. Não tinha voz de Deus. E quando a palavra diz assim que não, quando não há profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Quando não existe direção de Deus através da palavra do Senhor, as coisas começam a sair do propósito, irmãos. Elas começam a sair do trilho. Irmãos, os nossos dias não são muito diferentes, não. Porque a igreja de Deus ficou por anos a fio entregue no Brasil e no mundo. Há um ensino, há mestres que ensinaram uma mentira para nós. A doutrina da prosperidade. E, irmãos, a voz profética começou a se levantar faz pouco tempo. Se você tem ouvidos espirituais, você sabe que a voz profética já voltou a se levantar. E a dizer assim, abaixo esta idolatria da bênção. Deus não te chamou só para bênção, não. Acorda. Deus te chamou por um propósito maior. Amém? Essa voz já está se levantando novamente. Mas como nos dias de Acabe, amados, Deus levanta também Elias. E Deus fala que nos últimos dias levantaria a voz de Elias novamente. Mas, irmãos, como nos dias de Acabe, a igreja foi influenciada por esse falso entendimento de que vamos ser felizes, vamos buscar a bênção. E você sabe o que foi que Acabe e Jezabel colocaram dentro de Israel? Idolatria. Idolatria. Irmãos, o pastor Valtenir pregou aqui em janeiro, fevereiro. O que vira a bênção na vida de muitas pessoas? Um ídolo. Que depois acaba por fazer o quê? Trazer uma maldição. Porque você pega a bênção que Deus dá e bota a bênção no lugar de Deus. E se inverte todo o propósito, se perde o propósito, se corrompe todas as coisas e vira aquela confusão toda. E era assim que estava a situação na época de El. Meus irmãos, Deus sempre nos avisa, amém? Deus sempre fala conosco. Se você olhar a história de Caim, o primeiro homem que foi fazer uma coisa terrível, que foi um assassinato, Deus viu isso. E a Bíblia diz que Deus fala com Caim. E diz, Caim, o seu pecado já está à porta. Toma cuidado. Sobre esse sentimento, sobre essa ira, sobre essa inveja, sobre essa coisa ruim. Você precisa dominar. Se você fizer o que é certo, porventura você não vai ser aceito. Irmãos, e na época de El, embora a palavra profética ela estivesse calada, ele estava debaixo daquela visão de vamos ser felizes, vamos buscar bênção, vamos prosperar. Ele perdeu a visão espiritual da coisa, do propósito para qual Deus o criou. O que acontece? Ele era um homem, irmão, que ele sabia. Por que Jericó não tinha sido reconstruída ainda?
Mas era um lugar tão bom, mas era um lugar tão central, mas era um lugar que tinha 70 fontes de água doce. Por que ninguém nunca teve essa brilhante ideia? Será que só ele que está tendo essa brilhante ideia? Muito tempo antes, um homem chamado Josué, um grande líder de Deus, tinha sido usado por Deus para derrubar aquela cidade, Jericó. Mas, de repente, irmãos, Josué teve como que um discernimento, um entendimento, uma visão, um rema muito forte dentro dele. Quando tudo aquilo vem abaixo, Josué se levanta não para trazer uma maldição. Presta bem atenção. Josué se levanta para dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus estava mostrando para ele. Josué diz, gente, vou falar um negócio para vocês. Deus botou Jericó abaixo. E Jericó deve ficar no chão, aonde ela está. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. A pessoa que resolver edificar essa cidade, isso vai ser a preço de sangue. Vai ser a preço de gerações. Vai ser a preço dos seus filhos. Quando ele lançar o fundamento da cidade, morre o mais velho. E quando ele lançar os portões da cidade, morre o mais novo. Irmãos, e esse entendimento do mais velho ao mais novo não significa que os do meio, né? Os do meio estão livres. Não, significa que toda uma geração se perderia. Toda uma geração receberia uma carga difícil. Mas, irmã, o que é que simboliza Jericó? Por que é que Deus não quis que aquela cidade fosse reconstruída? Irmãos, aqui nós vamos falar sobre propósito um pouco, tá bom? Irmãos, Jericó simboliza a obra que um homem realiza, o trabalho que um homem realiza fora da vontade de Deus. Vou repetir. Jericó é um símbolo da obra do homem e da mulher, da obra que eles querem realizar ou que eles podem realizar fora do propósito de Deus. Amém? Quando você vai lá em Gênesis, Deus acaba de criar o homem, versículo 27. Deus formou o homem do pó da terra, parará. O homem, vamos imaginar aqui na nossa imaginação tão simples, abriu o olho, né? E aí Deus fala uma coisa para ele. Olha, frutificai, multiplicai, povoai a terra. Depois Deus vai dizer assim, domina no jardim, lavra o jardim, protege o jardim. Lá em Gênesis 2. Mas em Gênesis 1, 28, Deus vai falar assim, multiplica, povoa a terra. Irmão, se você ler Efésios, Colossenses, Romanos, a maior parte das cartas paulinas vão apontar para uma coisa que nós chamamos de eterno propósito de Deus. Que resumindo, bem resumidinho, a gente poderia dizer aquilo que o pastor Giovanni sempre diz. O eterno propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, lá no Éden, Deus já estava dizendo, multiplica, povoa, tenha filhos, gere uma família para mim. Muito bem. Dá todo aquele enguiço em Noé. Noé, sai da arca. Deus fala de novo com Noé. Pode procurar lá. Nós não vamos passar por todos esses textos para ler, porque demora muito. Deus fala assim para Noé, povoa a terra, multiplica. Você sabe o que o povo faz? Não demora muito? Resolve construir Babel. Ué, mas Deus não mandou encher a terra e se multiplicar e ter filhos. Mas o homem amado, com o seu coração caído, você sabe o que ele resolve? Ele resolve que ele vai se embrenhar na obra dele. Não no propósito de Deus.
ele vai se embrenhar na obra dele. E ainda diz assim, ó, façamos para nós um nome. Ah, vamos construir uma cidade. E nessa cidade vamos construir uma torre. E esta torre vai chegar até o céu. E Deus tem que descer. E Deus tem que confundir tudo aquilo. Para que as pessoas possam então se dispersar. Para que as pessoas possam ir para onde Deus queria. Para que esta terra seja povoada da forma que Deus queria. Se você jogar lá no Google, você joga assim, hora que chegar em casa, Jericó. Vai aparecer assim. A cidade mais antiga do mundo. Os arqueólogos deram para ela este título. A cidade mais antiga do mundo. Povoados em volta de Jericó datam de 11 mil anos antes de Cristo. Escavações de cidade são de 9 mil anos antes de Cristo. Os comentários bíblicos que eu lia dizem assim, mas o Jericó era muito antiga quando Josué a derrubou. Ele derrubou ela mais ou menos em 1604, por aí. Ela era muito antiga. E tem uma coisa que Jericó também simboliza. Jericó é uma barreira, é um impedimento para que o povo tome posse da vida e da bênção que Deus quer que eles tenham. Irmão, é o seguinte, Jericó tinha que ficar abaixo. E na minha vida e na sua vida, ela ainda tem que ficar para baixo. Porque para nós entrarmos no propósito que Deus tem para nós, tem uma porta de entrada, tem um acesso. E esse acesso passa por Jericó. Se Jericó está abaixo, na vida de El, na minha vida, na sua vida, o que nós estamos ensinando para as nossas gerações? Nós estamos ensinando, olha, o papai, a mamãe, abriram mão de resolver o destino da sua vida. O papai e a mamãe leram na palavra que Jesus assuntou ao céu, mas ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. A palavra do Senhor diz, meu querido filho, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então é assim, tem uma Canaã para nós. Tinha uma Canaã para os filhos de Israel. Mas eles não iam ficar aonde eles queriam. Cada tribo não ia escolher o seu destino. Quem é que ia escolher o destino naquela terra? Deus ia escolher. Irmão, Deus quer que... Mas irmã, Deus quer só que eu gere filho? Deus quer que eu trabalhe? Quer. Ele quer. Deus quer que você gere filhos. Deus quer que você leve os seus filhos a Deus, entregue eles ao Senhor. Deus quer que você gere filhos espirituais. Amém? Deus quer isso. E Deus vai te dar, junto com este propósito, um sacerdócio. Mas presta bem atenção. O sacerdócio não é para te roubar do propósito. O sacerdócio não vai trombar com o seu propósito. Irmão, o que é o sacerdócio? O sacerdócio é a função que Deus vai escolher você fazer na vida. Então, o propósito da sua vida, amada, não é você ter a loja lá. O propósito da sua vida é gerar os filhos, é ensiná-los no caminho do Senhor, é levar outros para o Senhor. E lá onde você está, você vai fazer isso. Amém? Então não é eu ser bancário, não é eu ser dentista, não é eu ser médico, não é eu ser pastor, né, pastor Matias? Não é eu ser obreira. Esse não é o propósito, irmão. O propósito é eu ser filho de Deus. E o propósito é eu ser mãe de filhos e mãe espiritual. E, para isso, Deus me dá um lugar para eu me mover nessa terra. O meu sacerdócio. Para mim, irmãos, Deus escolheu.
o que eu vivo hoje. Se fosse depender de mim, eu não estava aqui. Eu estava em uma outra profissão. Mas eu tenho essa história na minha vida um dia. De vez em quando eu passo por Jericó. Faz menos de um mês eu passei por lá e as pedras começaram a falar comigo. Falou, viu? Agora você já tem um pouco mais de autonomia. Agora você já trabalhou assim bastante para Deus, mas você já tem um pouco mais de autonomia, você tem um pouco mais de autoridade. Irmãos, naquela hora, o Espírito Santo faz nos lembrar a palavra. E eu comecei a recitar para as pedras de Jericó. 1 João, capítulo 2, eu acho, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque essa concupiscência da carne, dos olhos, essa soberba da vida, isso não vem do Pai, isso vem do mundo. E eu comecei a proclamar, e o mundo passa! E com ele a sua injustiça. Mas eu quero dizer para você que aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Amém? Irmãos, você tem que passar de vez em quando por Jericó e ver lá embaixo. Você vai ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. Você vai dar a mãozinha para eles assim, você vai mostrar para eles Jericó, tudo em ruínas. E você sabe, tem uma história muito interessante, porque foi assim. Deus falou assim, ó, vai cair tudo. Vocês destroem tudo, acaba com tudo. E o que for de valor, dinheiro. O que for de valor, dessa cidade vocês não vão pegar. Das outras cidades vai ter direito a despojos de guerra. Dessa não. Porque havia um princípio ali. Deus falava assim, através daquele princípio, ó, gente, é o seguinte. Sou eu quem vai dar o destino para vocês, sou eu quem vai dar o sacerdócio para vocês, e tem outra. O dinheiro é meu. As riquezas pertencem a mim. Quando eu te puser na terra que eu te der, você lembra disso, viu? Toda vez que você dá uma passadinha lá para Jericó, você lembra que aquilo que eu entreguei nas suas mãos não é seu, é meu. Irmãos, quanta gente luta contra outro principado terrível, chamado Mamon. Quem dá lugar à cobiça? O que é cobiça, minha irmã? Cobiça é um desejo desenfreado pelas coisas. Quem se entrega a esse pecado chamado cobiça, e quem se entrega a um outro pecado chamado avareza, o que é avareza, irmã? É amor ao dinheiro, minha filha, meu filho. Quem se entrega a isso, se entrega a um demônio muito forte também, um outro príncipe. E Jesus diz assim, o dinheiro, eu chamo ele de Mamon. Ele é um príncipe. Ele quer ser senhor. Por isso que o Acã, o pastor prega, né? O Acã foi lá, cata. Irmão, deu em toda aquela confusão. Como é que os seus filhos veem, irmão, na sua vida? A sua obra, o seu trabalho. Você deixa Deus te guiar por onde Ele quer? Você faz a vontade de Deus? No seu relacionamento com o dinheiro, irmão, os seus filhos veem uma ganância, que aquilo é teu, é um negócio de louco. Você não serve a família com aquele dinheiro, porque você tem que juntar. É uma coisa de louco, é uma loucura na sua vida. Você não tem tempo para eles. Você não gasta tempo com a família. Você chega em casa e você vai para o computador para você falar com o fornecedor, para você falar com não sei quem, para você falar com não sei quem, para você falar com não sei quem, para você falar com não sei quem. Aí o filho quer brincar, o filho quer não sei quem, e você pede para a mãe, que já fez isso o dia inteiro, faz de novo. Faz de novo, né? Entendeu? Porque você não tem tempo. Irmãos,
Deus diz assim, Jericó vai ficar abaixo. E tudo que for de valor, consagra na minha casa. Bota lá. Pertence a Deus. Não pode pegar nada. É tudo meu. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra, que eu li esse versículo, a primeira coisa que Deus falou para mim, muitos homens e mulheres de Betel estão reedificando Jericó nas suas vidas. E estão, por isso, matando espiritualmente seus filhos. Isso vai se tornar uma muralha novamente, que vai impedir tanto você como as suas gerações de entrar no propósito. Aonde Deus queria. Porque você ensina por exemplo, meu irmão. Você ensina por exemplo. Irmãos, eu fiquei tão triste, eu fui fazer a mão ontem. Aí a minha manicura contando para mim uma história. E ela é separada, e ela dizendo assim, a minha filha veio para mim e disse assim para mim. Mãe, o pai é avarento. E ela tem 9 anos. Ela falou assim, minha filha, mas você sabe o que é isso? Aí a mãe dela falou assim, vai lá e procura no dicionário. E disse que ela é muito inteligente. Aí ela foi e procurou no dicionário. Aí ela voltou e falou, mãe, olha aqui, leu para a mãe. Falou, é isso mesmo que ele é. E daí ela falou assim, mas filha, por que você está falando isso? E ela tem assim, irmãos mais velhos. E um dos irmãos mais velhos está passando um problema financeiro muito grande. E ela diz assim, sabe, mãe, ele vendeu aquela peça que ele tinha para vender, e aí o pai vendeu para ele, sabe? Você sabe o que o pai fez, mãe? Vendeu por 250, falou assim, 100 é meu, de comissão. Ela falou, mãe, aquilo me doeu tanto no meu coração. Aí ele apareceu aqui aquele dia, e ele não tinha dinheiro, gasolina para pôr na moto. Aí eu peguei os meus R$7 do meu cofrinho, e dei para ele. Irmãos, o que os seus filhos estão aprendendo com você? Com relação a dinheiro, com relação à vontade de Deus, com relação a propósito na vida. Seus filhos podem olhar na sua vida e ver que Jericó ruiu. Irmãos, Deus pôs aquilo tudo por terra. E Deus ordena que fique por terra. E de repente Josué tem uma visão, irmãos. Ele olha aquele negócio e fala, gente, eu quero dizer para vocês que eu sei a luta espiritual que foi para botar isso aqui tudo no chão. E o que eu estou vendo é o seguinte, ninguém reconstrui isso daqui. Ninguém na sua própria vida reconstrua Jericó. Porque ela vai para o chão. Porque se você reconstruir, a sua vida vai para o chão. Você começa a perder propósito. Você começa a perder as gerações. Amém? Irmãos, teve um outro homem da Bíblia. O nome deste homem da Bíblia é Rei Ezequias. Irmãos, e durante um bom tempo, este homem foi um grande rei. Irmãos, você lê depois a história dele. Você que eu estou falando para você, estou te dando a dica para você estudar em casa. Para você estudar a história de Ezequias, você tem que fazer assim. Você procura lá no livro do Reis, a parte que fala sobre ele, e lê. Você procura no livro das Crônicas, a parte que fala sobre ele, e lê. Porque tem um pedaço aqui e tem um pedaço lá. E depois você vai lá no profeta Isaías, procura lá capítulo 37, 38 lá, o que fala sobre Ezequias e lê. Aí você monta um quadro. Porque a história está toda picada, um pedaço para cada canto. Mas a história de Ezequias é assim. Ele pega um reino em que ele precisa restaurar novamente o exercício do sacerdócio. Em que ele precisa colocar novamente o sacerdócio para funcionar. Em que ele derruba postes ídolos. Em que ele arranca altares de idolatria. Em que ele faz o povo voltar para os caminhos do Senhor. Deus se alegra na vida dele. Meus irmãos, vai acontecendo uma coisa linda, uma restauração.
Mas um belo dia Deus manda o profeta Isaías lá. Fala assim, Isaías, sobe lá falar com o rei. Manda dizer a ele que põe em ordem a sua casa, porque ele vai morrer. E a Bíblia diz que Isaías vai e entrega a palavra para ele. E aí, meus irmãos, não demora muito tempo. Isaías entrega a palavra e começa a descer a escadaria do palácio, e aquele homem vira o rosto para uma parede. E ele chora. Irmãos, amargamente ele chora um choro de arrependimento, um choro de dor. E ele começa a falar com Deus e fala, Deus, o Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor sabe que o meu coração foi reto para com o Senhor. E ele começa a falar, e meus irmãos, o profeta está descendo a escadaria do palácio, e o Senhor, o Espírito Santo, fala, volta lá, Isaías. Diz para ele que eu ouvi a sua oração, e que eu vou dar para ele mais 15 anos. Amém? Vou dar mais 15 anos. Tá. Ele está se recuperando. De tudo acontece. Vem uma embaixada da Babilônia. Vem uma embaixada da Babilônia. Aí, irmãos, a embaixada da Babilônia chega, ele está se recuperando da sua doença. E daí, sabe o que ele faz? E um dos textos, eu não sei se é Crônicas ou se é Reis, mas eu acho que é Crônicas. Fala assim que Deus permitiu para provar o seu coração. E você sabe o que naquele momento ele faz? Ele começa a mostrar toda a glória e o esplendor do seu reino para a embaixada da Babilônia. E a Bíblia diz que a hora que aquela embaixada foi embora, Deus manda Isaías lá de novo. Falei, Isaías, vai lá, falar com ele, que eu vou te dar a palavra. Aí Isaías chega lá, diz assim, quem que foi esse povo que esteve aqui? Ele diz, a Babilônia. Os babilônicos. Ei, o que você... Qual que foi a conversa com os babilônicos? Não teve, eu mostrei tudo. Eu mostrei todo o meu reino, toda a glória do meu reino, mostrei tudo. Isaías falou, é? Ele falou, é. Aí ele diz assim, olha, pois Deus tem uma palavra para dizer para você. Que para esse povo que você mostrou tudo aí, a tua glória, o teu resplendor, Deus vai fazer com que toda a glória e o resplendor que você mostrou para eles seja levado cativo para esta Babilônia. E os teus filhos e os teus netos, é lá que eles vão parar e eles vão ser eunuco nos palácios do rei da Babilônia. Irmão, esta não era a hora deste homem fazer a mesma coisa, botar a boca no pó, orar e falar, Deus, tenha misericórdia. Porque quando a coisa foi para o lado dele, o que foi que ele fez? Quando a notícia foi, você vai morrer. Agora, irmão, presta bem atenção se não tem um pouco de Ezequias dentro de nós. Porque quando a coisa é para o nosso lado, quem é obreiro e pastor aqui que sabe. Irmão, que eu preciso de atendimento, de oração, de conselho. Amado, você sabe qual foi a resposta de Ezequias para Isaías? Como diz, dá vontade de entrar lá dentro e dar uns tapas. Fala assim, boa é a palavra do Senhor. Porque ele entendeu que não seriam nos seus dias que aquilo se cumpriria. Se a próxima geração tiver que se lascar, ele pensou que se lasca, já não vou ser eu. Graças a Deus, não sou eu. Não precisa orar, não precisa chorar, não precisa clamar a Deus, não precisa arrepender, não precisa fazer nada que eu fiz antes. A hora que a minha pele estava em jogo, eu fiz, deu certo. Agora, boa é a palavra do Senhor. Irmão, você sabe quem foi que este homem gerou? O pior rei que o reino de Judá já teve. Não teve pior que esse. Porque a gente chega numa certa altura que teve um bem ruim, e a Bíblia diz assim, pior que esse antes não teve. Mas depois sempre aparece alguém, e aí a Bíblia vai assim, antes desse teve uns bem ruins, mas depois desse que não teve pior. Irmãos, é uma unanimidade, e está escrito na palavra. Um homem chamado Manassés. Pior que Manassés não teve. Agora, um homem que sabia tanto de Deus.
Um homem que foi durante um tempo da sua vida temente a Deus. Como é que consegue gerar Manassés? Irmão, vai estudar quem for Manassés. Vai estudar na sua casa. Pega lá, tem essa curiosidade de ler sobre a vida de Manassés. A tragédia, ele desfez tudo, ele voltou com a idolatria. Irmãos, ele era perverso, ele reina, acho que 52 ou 54 anos sobre Israel. E um tempão, e aquela coisa terrível. Você sabe por quê que ele gera um filho assim? Porque ele libera esta palavra. Irmãos, ele não se importa com a próxima geração. E deixa eu te falar, aquilo tudo era orgulho e soberba, a Bíblia diz. Tanto o livro de Crônicas, como Isaías vai declarar. Que o que havia dentro do coração de Ezequias foi muita soberba. Ele fez igualzinho, sabe quem? Nabucodonosor. Olha a Babilônia que eu construí. Olha a minha obra, o meu reino. Olha. Foi isso que ele fez com o povo da Babilônia. Olha a minha glória. Deus falou, por acaso não foi eu que te dei? Por acaso, irmãos, nós não somos apenas cooperadores de Deus? Irmão, presta atenção. Deus não nos colocou para exercer um trabalho nosso, levantar uma Jericó. Deus nos chamou para sermos cooperadores na obra dele. Mas presta bem atenção numa coisa. A obra de Deus, quem faz é Deus. Você é só um cooperador. E eu quero encerrar no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Irmãos, perde essa visão da sua vidazinha. Sabe, é porque eu quero nesta vida que é tão curta, me satisfazer e construir algo, sabe? Irmão, perde esta visão. Porque Deus tem um propósito para a nossa vida, amém? E nós precisamos entender o nosso propósito, encontrar o nosso sacerdócio, aquilo que Deus quer que a gente faça e pegar e fazer. E um dos homens que para mim é mais exemplo nisso é esse aqui. É Abraão. Olha o que Deus fala sobre Abraão. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e com juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Irmãos, faz as contas rapidinho comigo. Isaac nasce quando Abraão tem 100 anos. Isaac casa com 40 anos. A mulher era estéril. Ele ora 20 anos. E Deus manda os geminhos bonitinhos. A Bíblia diz que Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. E a Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos quando gerou Isaac. E a Bíblia diz que Abraão morreu com 175 anos. Abraão só viu os gêmeos. 2. 1, 2. Até os 15 anos de idade. Nivaldo, projeta de novo o texto. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo, que eu quero extrair um negócio bem rapidinho daqui. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Irmãos, eu sempre questionei isso de Deus. Falei, o homem, coitado do homem, só viu 2. Só pôde ser influência na vida desses meninos até que os meninos tinham 15 anos. Não viu as 12 tribos. Não viu aquela multidão igual um mar que saiu de dentro do Egito. Não viu, foi nada. Mas o Senhor diz que o fato do Senhor ter o escolhido é porque o Senhor sabia
que ele iria ordenar aos seus filhos depois dele que guardassem. Para que as promessas que Deus fez. Irmãos, Deus fez promessa de mar de gente igual a estrela do céu, de gente igual a areia da terra, que ele não viu, mas Deus disse que ele ia ordenar a este povo. O que Deus está falando aqui? Deus está falando, irmãos, que você, quando coloca Jericó abaixo, aquilo é um monumento para gerações. Deus está falando que quando aquele homem sobe com aquela lenha e com aquele moleque, faz o altar, amarra Isaac e vai sacrificar, que aquilo é um monumento para gerações. Um homem, irmãos, que não fez a sua vontade. Um homem que saiu de um lugar e foi para onde Deus havia lhe mostrar. Sai sem destino, mas sai para fazer a vontade de Deus. E isto marca gerações. Ao ponto de que já na época de Jesus, eles batiam no pé e diziam assim, nós temos por pai Abraão. E Jesus falou, então tá, só que tem uma coisa, os filhos de Abraão têm que fazer o que Abraão faz. Vocês não estão fazendo o que Abraão fez? Mas isso estava mesmo assim, gravado no coração deles. O exemplo de Abraão. Irmão, eu quero perguntar. Caiu o brinco. Pega, pastor, obrigado. Eu quero perguntar para você, nesse momento, que você feche os seus olhos. Para mim, eu gostaria de encerrar minha palavra aqui e agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você que Deus me mandou perguntar para você. Porque para mim, até aqui, eu acho que você já tinha entendido. Se você é uma pessoa que tem o mínimo de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo vai falando com você. E se você é aquela pessoa bem racional, assim, bem difícil da coisa entrar, mas como diz hoje no mundo, a carapuça vai caindo também, né? Então por mim, eu encerrava aqui. Mas o Espírito Santo me mandou fazer uma pergunta. Aonde é que estão os teus filhos? Aonde estão os teus filhos? Você tem reconstruído Jericó? Irmãos, Jericó tem que ficar no chão. Você tem que ser homem, você tem que ser mulher de exemplo para as suas gerações, de piedade, de abnegação, de sacrifício. Eles têm que olhar para você e você tem que ter uma história para contar. Irmãos, eu tenho contado essa história para minha filha. Heloísa, um dia eu quis fazer direito. Um dia eu quis fazer odonto. Mas Deus falou para mim que não era isso que Ele tinha para mim. E eu chorando, fui obedecer a Deus. Na minha família havia quem falava para mim assim, meu Deus, ela vai ser pedagoga, mas como é que ela vai sustentar? Aí, para piorar a situação, um dia o Senhor falou assim para mim, antes de eu terminar o curso, você não vai ser pedagoga. Eu falei, o quê? Mas eu falei para o meu pai, eu falei que o Senhor disse para mim, que era para eu fazer pedagogia. O Senhor falou, era para você fazer pedagogia, para você aprender algumas coisas lá, mas você não vai ser pedagoga. Eu estou te chamando para a obra. E aí, irmãos, quando eu vim para o ministério, na minha família, houve quem se desesperou e disse, meu Deus, nós vamos ter que ajudar, né? Porque vai ser obreira. Aí, irmão, para piorar, a obreira ainda casa com o pastor. Com outro obreiro. E houve quem também se desesperasse e dissesse, meu Deus, ele vai ser obreiro também. E ainda é de uma família simples. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Irmãos, mas hoje eu tenho essa história para contar para minha filha. E para dizer assim, filha, nós moramos num apartamento que é do seu avô. O carro que nós andamos, essa é a espinha do seu avô. E quem paga a sua aula particular de matemática é ele também.
Mas para a glória de Deus, nós estamos felizes, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Sempre que ela me pergunta assim, mãe, o que eu vou ser quando crescer? Eu falo assim, nós vamos orar. Nós estamos orando para buscar o propósito. E Deus vai mostrar o seu sacerdócio. Eu falo para ela. Eu sento, ela e o Pedro Henrique, assim, de vez em quando eu sento os dois. Falo assim, a tia quer falar um negócio para vocês. Fala. Vocês são especiais. Vocês descendem de um ramo forte, eu falo para ele. O seu avô é um homem de Deus. As suas mães são mulheres de Deus. Os seus pais são homens de Deus. E vocês vão ser um homem ou uma mulher de Deus. E eles ficam assim olhando para mim. Aí eu falo. Aí eles falam assim, pode brincar. Eu falei demais. Mas eu falo, irmãos. Eu falo. Eu planto na cabeça deles. E o Espírito Santo quer que você olhe para dentro de você agora. O que você tem passado para os seus filhos? Aonde é que eles estão? O que você está ensinando? O que você está fazendo? Eu queria que você ficasse de pé. Se você quer uma oração, eu vou convidar o pastor Matias para vir fazer essa oração. Por nós todos. Porque sabe, irmãos, eu quero que Jericó continue embaixo na minha vida, amém? Se você disser assim, irmã do céu, mas você não sabe, eu vi que eu estou reconstruindo a Jericó. Pega lá no livro de Josué, a partir do capítulo 5. Você vai ver que Josué deixou a escravidão. Deixe de ser escravo do dinheiro. Deixe de ser escravo das tuas vontades. Deixe de ser escravo dos seus pecados. Venha para a liberdade com a qual Cristo te libertou. Amém? Deixe de ser escravo. Segundo, Josué foi aprender com o homem da presença. E ele também se tornou o homem da presença. Irmãos, quando Josué, Deus fala assim para Moisés, sobe com 70, ele sobe. Depois Deus fala assim, agora você vai subir mais. Só que ele vira assim por 70 e fala assim, vocês ficam aqui. Não desce. Se alguém tiver algum problema, ele sobe aqui e conversa com vocês. Aí ele e Josué sobem. E depois, novamente, daquele ponto, Deus chama só Moisés. Sabe o que acontece com aqueles 70? Eles descem. E é porque eles desceram que Arão construiu o bezerro de ouro. Mas Josué não desceu. Aleluia. Não era naquele momento para ele estar lá com Moisés. Aquele momento era de Moisés e Deus. Mas um pouco mais embaixo estava Josué. Irmãos, a Bíblia não conta como é que chegou comida, se chegou comida, nem água. Eu tenho para mim que a água que ele levou, a comida que ele levou, acabou. E depois ele viveu da glória, como Moisés. Ele viveu da glória. E quando Deus fala assim, depois de se revelar, Moisés fala assim, Moisés, agora desce que o povo corrompeu. Aí ele começa a descer, logo ele encontra Josué. Josué não tinha descido. Ele estava ali usufruindo da glória. Ele era o homem da presença. E ele diz assim, eu acho, Moisés, que tem som de guerra lá embaixo. E Moisés fala, não, meu filho, o povo se corrompeu. Vamos descer lá, para a gente consertar as coisas. Primeiro lugar, saia da escravidão. Segundo lugar, se torne um homem e a mulher da presença. Amém? Terceiro lugar, seja como ele, um guerreiro. Aprenda a lutar as guerras do Senhor. Homem, tome a liderança do seu lar. Mulher, seja sujeita ao seu marido. E juntos, tomem posse daquilo que Deus tem para vocês. Amém? Se você quer uma oração, irmão, põe a mão no seu coração. Se você quer uma oração para discernir o que precisa ser endireitado na sua vida diante desta palavra. Se você já discerniu, para que Deus te dê graça para endireitar as coisas. Eu queria que o pastor Matias orasse por nós. Amém? Pode continuar na presença de Deus, irmãos. Depois de uma palavra assim, a vontade que eu tenho é de cair em pranto por terra e clamando pela misericórdia de Deus.
Estava ali orando e falando: Senhor, será que teu povo está entendendo isso? Será que nós estamos entendendo o que o Senhor está falando conosco? Deus falou conosco. Quais são os sonhos que você tem ou teve com os teus filhos? Às vezes queremos que eles sejam todos